Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um semestre de aula, vamos começar mais uma disciplina. Essa é uma disciplina que eu esperei bastante para dar para vocês, porque é uma disciplina que eu entendo que vocês vão gostar muito, vocês vão se identificar muito. Alguns de vocês já executam isso, né? Já fazem isso na prática. E essa experiência vai ser muito legal para a gente poder compartilhar nas aulas e também para mostrar para vocês algumas saídas, alguns cenários desse assunto que é tão interessante, que eu gosto muito, que é o jornalismo empresarial. Nós começamos a nossa sequência dentro da comunicação empresarial com a disciplina de comunicação empresarial no semestre passado. Estamos agora afinando isso, ou seja, afunilando um pouco isso com o jornalismo empresarial e vamos terminar no próximo semestre com assessoria de imprensa. Então, o que eu quero que vocês entendam é que há uma sequência nisso. O que nós aprendemos em comunicação empresarial, nós vamos usar agora em jornalismo empresarial. Basicamente, o que nós vamos trabalhar, resumidamente assim agora, entendendo bem o que é isso. Se na comunicação empresarial nós pensamos na transmissão de dados, informação, de persuasão, da comunicação da empresa como um todo, ou seja, para os públicos internos e externos, agora nós vamos refinar para um aspecto apenas da comunicação empresarial, que é o trato da informação. A informação como um aspecto noticioso. A informação que tem basicamente dados para oferecer às pessoas. Não estamos falando aqui de persuasão, não estamos falando aqui só de conceito, né? Não estamos falando aqui, não vamos entrar mais em questões de marketing ou de publicidade e propaganda ou de relações públicas. Vamos tratar apenas daquilo que vocês conhecem muito bem, que é o jornalismo. O que é o jornalismo? O jornalismo é o uso das informações para o bem comum, ou seja, para levar até a comunidade uma informação com qualidade, com transparência, com equilíbrio e também com responsabilidade. Essa é a função do jornalismo. No jornalismo empresarial é a mesma situação, porém isso vai acontecer dentro do campo da empresa, ou seja, no âmbito empresarial. O jornalismo empresarial atende também públicos internos e externos. Porém, há diferenciações nesse processo. Inclusive, muda-se até o nome de jornalismo empresarial, ele passa a ter um outro nome quando ele lida, por exemplo, com os públicos externos. Nós vamos ver isso mais para frente. Mas, especificamente, então, nós vamos tratar do trânsito de informações dentro da empresa que vai atingir, basicamente, públicos internos e externos. Isso significa, gente, também pensar em produção de conteúdo. A gente terminou comunicação empresarial falando de produção de conteúdo. Produção de conteúdo em vários aspectos, a partir dos seus vários propósitos. Isso vai ser trabalhado agora em jornalismo empresarial. O que eu quero fazer para vocês agora é muito simples, muito rápido, é apresentar então essa disciplina com um pouquinho mais de detalhes, com um pouquinho mais de pormenores, para que vocês possam saber o que nós vamos estudar daqui para frente, tá? Então, assim, ó, eu estou aqui com um plano de ensino aberto para que vocês possam, para que eu possa passar isso para vocês, mas obviamente que se você entrar também no seu aprender, na sua área específica do estudante, esse plano de ensino está à sua disposição. Mas nós vamos trabalhar aqui o seguinte: o jornalismo empresarial, que também pode ser chamado, atenção para isso, ele também pode ser chamado de institucional ou organizacional, né? E organizacional porque a gente já estudou isso no semestre passado, comunicação empresarial ou organizacional. Eu prefiro organizacional porque vem de orgânico, vem de organização. Orgânico quer dizer vivo, aspectos vivos, é o que nós tratamos em comunicação. Nós não fazemos comunicação para seres mortos, fazemos para seres vivos, ou seja, para seres orgânicos. E isso é relacionado à empresa. A empresa é um setor, é um cenário, é um ambiente orgânico. Então nós gostamos mais do termo comunicação organizacional. Mesma coisa, porém é um termo mais adequado. Jornalismo empresarial também. A gente também usa jornalismo organizacional. Obviamente que ninguém vai estar errado se falar empresarial ou organizacional,
mas o organizacional é muito mais adequado. Nós vamos trabalhar, né, então, em jornalismo empresarial com a seguinte mente: o jornalismo institucional, empresarial ou organizacional e a sua evolução no Brasil, a sua evolução no mundo. Obviamente começou antes na Europa, né, Estados Unidos, depois que veio aqui para o Brasil, os princípios técnicos e éticos da produção da notícia institucional, e atenção aí para esse termo, notícia institucional. Nós vamos trabalhar notícia do mesmo jeito que a gente trabalhou até agora, porém com um detalhezinho: é a notícia que acontece dentro da empresa, que diz respeito aos públicos internos e externos da empresa. Não é mais uma notícia que está para todo o mundo, para toda a cidade, para todo o estado, para todo o país. É a notícia que diz respeito à empresa. Também vamos fazer a questão do relacionamento com os públicos e a administração da informação jornalística dentro da empresa. Isso significa que nós vamos aprender a trabalhar com a produção de conteúdo para sites, blogs, intranets, para comunicação cultural, para comunicação administrativa, ou seja, tudo aquilo que diz respeito à informação é a nossa responsabilidade nessa disciplina. Quais são os objetivos que nós temos que atingir no final dessa disciplina? Apresentar o contexto da comunicação e do jornalismo empresarial no que tange a administração das informações voltadas aos públicos internos e externos, reconhecimento do viés estratégico desse setor, sempre, se comunicação empresarial é estratégica, jornalismo empresarial também. O jornalismo empresarial está inserido no campo da comunicação empresarial. Então, reconhecimento do viés estratégico do setor de jornalismo empresarial e também das técnicas necessárias para a concretização dessas ações de comunicação. E oferecer também condições para que a gente possa debater e analisar aquilo que já está à disposição da gente, aquilo que já foi feito e aquilo que pode ser feito. O que existe muito no jornalismo empresarial, gente, é que, na verdade, sim, existem experiências bem realizadas, bem sucedidas, porém, existem muitas outras que podem ainda ser realizadas e que eu gostaria basicamente, discutir muito com vocês, para que a gente possa pensar em novas formas de comunicar, novas formas de levar a informação. Até a década de 80 se pensava o jornalismo empresarial somente com um jornalzinho de empresa, uma rádiozinha interna, algumas empresas com mais potência com alguma TV corporativa, né? Depois, quando surgiu a internet, alguma coisinha de blog, alguma coisa de newsletter e tal. Mas, gente, hoje em dia, com as mídias digitais, com a capacidade multimediática dessas mídias, nós não podemos mais pensar que o jornalismo empresarial pode ficar restrito a só esses produtos, né? Então nós temos que pensar de uma maneira um pouco mais avançada e um pouco mais criativa também para dentro desse processo. O que nós precisamos que você desenvolva como competência e habilidade, basicamente, é reconhecer a capacidade profissional e técnica dessa administração de informações. Isso é importante para que você possa entender também que o mercado existe. Qualquer empresa, seja ela pequena, média ou grande, pode ter um jornalismo empresarial sendo desenvolvido. Toda empresa gera informação, todo público de empresa precisa de informação. O que eu espero que você termine nessa disciplina é sendo, na verdade, um profissional capacitado para entender também essa necessidade. Outra coisa que a gente precisa aprender com essa disciplina e que eu espero que você tenha ao final dela é o reconhecimento de todo o contexto que a gente tem de jornalismo empresarial hoje em dia, entrando nessa questão de mercado e especialmente, eu vou colocar um ponto aqui muito importante, compreender a interdisciplinaridade do jornalismo empresarial no processo de comunicação, que significa o quê? Basicamente, saber trabalhar também com os publicitários, com as relações públicas e com o pessoal do marketing. Ou seja, não estamos sozinhos. Hoje em dia não fazemos mais comunicação sozinhos, mas temos que entender que é necessária a integração. Então, olha, em termos de objetivos, competências e habilidades, é isso que eu espero de vocês com essa disciplina. Agora, com relação a conteúdo programático, ou seja, o que nós vamos trabalhar, né? Quais são os pontos principais que nós vamos trabalhar nessa disciplina? Então, nós vamos retomar alguns conceitos de comunicação empresarial,
Vamos trabalhar o jornalismo empresarial como planejamento estratégico em comunicação, marketing, publicidade e propaganda. Os produtos jornalísticos empresariais são os house organs. Atenção com essa palavrinha, house organ, é uma palavrinha que vai aparecer muito nessa disciplina. São os produtos jornalísticos empresariais. É todo aquele produto que é executado com fins jornalísticos dentro da empresa. E vamos falar basicamente então de toda essa ação estratégica e de planejamento que nós temos na área de comunicação, na área de jornalismo empresarial. Gente, na bibliografia básica que nós temos, nós vamos trabalhar com Jaurès Palma, que é um dos autores mais importantes que a gente tem na área, o Gaudêncio Torquato, que também foi que também é um dos autores mais importantes, e tem esse livro aqui que chama-se Tratado de Comunicação Organizacional e Política, que vocês já usaram na aula de comunicação empresarial. Nós vamos usar uma parte dele que fala aqui de jornalismo empresarial. E vamos trabalhar também com Roger Cain, que tem um trabalho muito bom de comunicação empresarial, que vai ajudar a gente muito nesse sentido. Agora, como bibliografia complementar, eu coloquei aqui alguns livros básicos de jornalismo e linguagem jornalística. Por quê? Porque é isso que eu estou dizendo para vocês. Nós vamos fazer jornalismo empresarial? Sim, nós vamos fazer um jornalismo dentro da empresa. Porém, gente, o jornalismo é o mesmo. Ou seja, quando eu vou produzir uma notícia empresarial, eu estou produzindo uma notícia nos mesmos moldes que a gente produz, por exemplo, numa redação. Então tem lead, tem título, tem linha fina, tem linguagem jornalística, tem declaração textual, tem aspas, enfim, nós temos que usar os mesmos artifícios. A linguagem é basicamente uma linguagem muito parecida quando a gente trabalha com jornalismo empresarial. Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente usa as mesmas técnicas. Quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente usa as mesmas técnicas, uma edição, enfim, tudo isso tem a ver com o jornalismo em sua plenitude, porém executado dentro do campo da empresa, ok? A gente vai trabalhar, nós vamos começar a trabalhar agora em agosto e setembro, com essa retomada então de alguns conceitos. Vamos falar um pouquinho das novas tendências de jornalismo empresarial, vamos falar dos produtos jornalísticos empresariais, os mais tradicionais e também os digitais. Já vamos entrar um pouquinho naquele campo lá da criatividade, né? Ou seja, tudo aquilo que eu posso fazer em termos de informação jornalística que não seja padronizada só num jornalzinho ou num blogzinho, alguma coisa assim. Não que o jornal, não que o blog não sejam importantes ou interessantes. São sim, são importantes, valem a pena, nós vamos aprender a fazer, mas não é só isso que existe, né? Outra coisa, vamos entrar também na notícia institucional, entender o que é notícia institucional e também já começar a pensar em produção de conteúdo para alguns produtos. Nós vamos, na verdade, a partir de setembro, começar a desenvolver produção de conteúdo jornalístico, né? Aprender a produzir conteúdo jornalístico para alguns meios bem específicos. Primeiro que nós vamos começar sites, depois nós vamos fazer produção de conteúdo jornalístico empresarial para blogs, vamos trabalhar produtos jornalísticos empresariais, produção jornalística ou linguagem jornalística ou jornalismo para redes sociais. Você que faz rede social e não consegue escrever direito é porque você não está escrevendo como jornalista escreve. Eu vou te ensinar a fazer isso. Outra coisa, planejamento de produtos empresariais. Nós vamos trabalhar com esses projetos editoriais para que a gente possa também, no final da faculdade, oferecer esses projetos. Aliás, no final da faculdade não, pode até ser agora, né? Aprender a criar um projeto editorial de um produto jornalístico empresarial e oferecer para o empresário. E quem sabe esse empresário não te pega como estagiário, né? Não coloca você já no mercado simplesmente porque você tem um bom produto. Existem várias opções, eu tenho muitas ideias, eu quero passar essas ideias para vocês, discutir, receber também algumas opções que você tem por aí, beleza? Isso nós vamos de setembro até outubro, novembro, finalizar então com essa disciplina, trabalhando basicamente essa produção de conteúdo. Gente, é uma disciplina muito prática. Nós vamos trabalhar com muitos exercícios, eu vou precisar de muito retorno de vocês nesse sentido, mas basicamente eu quero que vocês entendam também que
a gente vai ter que construir tudo isso junto. Grande abraço para você e até lá!